Memória. Vamos começar pela memória. A gente tem episódios de memória, né? Você sabe quando começa um episódio e quando termina o outro? Como é que o cérebro separa os episódios? Essa é a memória dessa... Onde é que começou esse episódio? Como é que ele faz essa... O framing da coisa, né? O cérebro cineasta, né? São coisas cotidianas. As pessoas não pensam nisso, mas o neurocientista está lá pensando, nossa, como é que eu faço isso? Um déjà vu. Sim, qual que é o parâmetro de uma memória e como ele é decidido pelo cérebro? Isso é realmente uma questão interessante, né? Vocês já conseguiram chegar em alguma conclusão? Tem várias linhas de pesquisa investigando isso, né? Em ciência, a gente nunca chega numa conclusão propriamente dita, né? A gente vai criando modelos teóricos que nos ajudam a entender aquele fenômeno. Se aquele modelo teórico funciona mais ou menos bem, se ele consegue fazer a gente prever algumas coisas e ter controle sobre outras, a gente assume que ele é verdadeiro até que surja um outro modelo, uma outra mais provas, que seja mais eficiente. Pode crer, pode crer. Você acha que um dia a tecnologia vai conseguir simular um cérebro de uma forma realista ou até vez mais potencialmente produtivo? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está, de alguma maneira, caminhando nessa direção. Mas essa é uma discussão que eu acho que tem outras pessoas que fariam melhor do que eu. Mas eu acho que, em algum momento, a inteligência artificial ela vai chegar a ter um grau de autonomia para armazenar informações e combinar elas de tal forma que o comportamento seja muito próximo daquele que a gente teria em algumas situações, né? Em termos de tomada de decisão. E isso é uma coisa interessante, assim, né? Porque, na verdade, o grande paradoxo da inteligência artificial é, de certa maneira, a ideia de autoconsciência. Né? Sim. Então, será que a máquina, em algum momento, ela se daria conta de que ela está ali como uma existência separada das outras, integrada e fazendo uma autorreferência, criando um si mesmo, né? É difícil de a gente afirmar isso efetivamente, né? Mas eu acredito que a inteligência artificial, que já está dentro dos nossos celulares, vai estar dentro da nossa casa, ela vai influenciar muito. Eu acho, eu posso estar errado, vou fazer uma aposta futuróloga aqui, mas eu acho que... E eu já falei isso para o Wesley. O Wesley, a gente às vezes conversa um pouquinho sobre essas coisas. É um cara que eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho que muito da inteligência artificial ela vai evoluir dentro dessa perspectiva das assistentes pessoais, né? Tipo Alexa, Siri. Eu acho que eles estão introduzindo agora um modelo para depois ir melhorando, né? Isso, a ideia é isso. A ideia é que esse modelo seja individualizado e particularizado, ou seja, ele vai ser customizado para você. Mas o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai simplesmente te rastreando o dia inteiro e pegando dados fisiológicos e dados de hábitos, de comportamento, e vai cruzando isso em si numa combinação. Daqui a pouco ela consegue te rastrear e saber a probabilidade de que daquela hora você vai ter tal comportamento. Tá? Ou até, em alguns aspectos, está sentindo ou pensando em alguma coisa. Certo? Então, o que eu acho que a gente vai ter, assim, em termos... e no futuro... Isso é uma aposta, né? Eu não tenho... eu apostaria com você nessa aposta, viu? Mas o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter o que eu chamo de cibercórtex. Que é uma integração, cérebro-máquina. Que está começando com esse Siri. Que, por exemplo, daqui a pouco você vai falar aqui, pô, qual foi o PIB do Brasil mês passado? Vai vir aqui na cabeça. O Elon Musk está fazendo um chip para pôr na cabeça dos outros, né? Quando as pessoas começam a caminhar nessa direção, é porque a coisa já está para acontecer. A gente já tem uma tecnologia básica que permite isso, né? Mas isso, na verdade, não foi o Musk que criou, né? Claro. Ele só está investindo em tecnologias para fazer isso acontecer de verdade, Perfeito, né? Essas ideias são antigas, né? A ideia da inteligência artificial, estava vendo um documentário, ela aconteceu muito tempo atrás, que tipo... Na década de 30, na verdade, com o surgimento da cibernética. E o que era a cibernética que surgiu antes dos computadores? Era uma tentativa de a gente criar modelos matemáticos de funcionamento da mente, certo? De como que seria um processamento da mente. Aí a gente criou alguns algoritmos. Os algoritmos já eram relativamente conhecidos, né? Mas a gente transformou numa linguagem matemática e probabilística determinadas ações. Então, você vê que, de certa forma,
foi estudo de como que nós nos comportamos e processamos informações que possibilitou criar uma máquina que processa informações também. Que foi muito importante durante a guerra, né? O Alan Turing ganhou vários prêmios, porque ele conseguiu decifrar os códigos alemães lá, uma parada toda. Isso. Então, sempre foi importante pra gente essa questão. Só que só agora a gente tá tendo tecnologia para realmente isso ser economicamente útil para nós, né? Eu também não tenho base nenhuma para falar isso que eu tô falando, mas eu vou falar... Eu também não tenho base de falar nada do que eu falo. Eu vivo falando merda aqui o dia inteiro, cara. Se fosse preocupação... mas eu tenho um pouquinho de preocupação com o que a gente fala, assim, porque se melhor que ninguém sabe que a gente não a gente pode se fuder muito, falar do jeito errado as coisas. A gente não tem liberdade para falar, né? A gente não tem mesmo. Tem que, efetivamente, falar as coisas para que elas produzam um efeito, né? Então, eu costumo dizer que a liberdade não é de falar, a liberdade é de calar. Né, de não falar, tá ligado? Entendi. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.